Pronto, Joana, podes entrar, porque o Ismael já pode entrar via Facebook, já lhe mandei o link. Portanto, o resto das pessoas podem entrar. Portanto, podes começar a sessão. Ok. Obrigado. Muito bem. Então, hoje a sessão será sobre neuromonitorização e connosco a fazer essa apresentação estará o Dr. Gustavo Barbosa, que é internista e intensivista e trabalha no Serviço de Cuidados Intensivos do Hospital Santo António. Por isso, dou-te a palavra, Gustavo, quando quiseres. Obrigado, Joana. Boa noite a todos. Não sei se me estão a ouvir. Sim, tudo bem. Sim, tudo bem? Perfeitamente. Então, eu iria começar. Antes de mais, queria agradecer à organização do convite e a iniciativa. Faz todo sentido nesta fase de especialidade de medicina intensiva. E sem mais demoras, passaria então a falar-vos um bocadinho de neuromonitorização. Este bocadinho vai ser se calhar um bocadão, porque de facto é difícil conseguir ser sucinto neste conceito e ao mesmo tempo peca-se sempre por defeito, porque de facto também não se consegue falar de tudo ao pormenor que se gostaria. Portanto, eu espero conseguir fazer-vos um apanhado daquilo que se pode monitorizar e as formas como podemos fazer, e passar-vos um bocadinho depois a imagem do que é o estado da arte, do que se faz, se calhar nos melhores centros de referência. Portanto, eu começava por fazer aqui um pequeno contexto histórico das unidades de cuidados intensivos. Portanto, as primeiras unidades apareceram nas décadas de 40 e 50 no contexto da epidemia da poliomielite e, portanto, surgem as primeiras enfermarias dedicadas a doentes mais críticos e, portanto, com equipamentos vocacionados e, acima de tudo, um staff de enfermagem que começa a ser treinado para abordar o doente mais grave. Pelas décadas de 70 e de 80, as equipas de neuroanestesia e de neurocirurgia começam a desenvolver técnicas mais diferenciadas na altura e estas técnicas começam a motivar a criação destes espaços diferenciados, com equipamentos mais diferenciados e, acima de tudo, com equipas de enfermagem cada vez mais treinadas a identificar a componente neurológica e, acima de tudo, a deterioração neurológica precoce. E assim surgem as primeiras unidades de cuidados intensivos, a primeira neurológica neurocirúrgica, portanto, de uma abordagem conjunta de um neurologista, um neuroanestesista e um neurocirurgião, isto em Boston, e começa então esta diferenciação da medicina intensiva na área neurocrítica. Desde outubro de 2005 que existe nos Estados Unidos uma acreditação, portanto um programa de acreditação com certificação de competências na área do neurointensivismo e atualmente na Europa este tipo de programas e de subespecialização também já existem em alguns países. Portanto, aquilo que eu me propunha a falar era do conceito da monitorização multimodal dentro dos seus componentes individualmente e depois no seu conjunto, na expectativa do putting all together e conseguir passar-vos um bocadinho a imagem de como uma variação de um aspecto pode influenciar os outros e como podemos interpretar. Portanto, eu começaria pelo exame físico e pela neuroimagem. Portanto, sem dúvida que quando falamos em neuromonitorização temos que partir logo do princípio em que circunstância em que se encontra o nosso doente. Portanto, a melhor neuromonitorização que poderemos oferecer é sem dúvida ter um doente acordado com quem podemos interagir e fazer um exame neurológico. E neste doente podemos avaliar a cognição, portanto, desde a orientação, a linguagem, a atenção e memória, avaliar pares cranianos, avaliar função motora, função sensitiva, reflexos e a coordenação. Claro que se o doente estiver sedado ou com níveis de alerta muito baixos, esta monitorização fica comprometida e, portanto, limitamos exatamente a avaliar o estado de alerta, funções do tronco cerebral, a resposta motora e, inclusive, padrões respiratórios. Podemos fazer uso de escalas numéricas que são concebidas para a avaliação do doente comatoso, mas, acima de tudo, este tipo de avaliação é sempre muito pobre e limitada no que diz respeito à semiologia, não é? E, portanto, e se a este conceito de doente sedado e mesmo doente acordado acrescentamos fatores confundidores, como seja a sedação, o bloqueio neuromuscular, a dor, o doente delirante, o doente ansioso, a presença de distúrbios metabólicos ou fisiológicos e até próprias limitações da condição do doente que comprometam o exame neurológico, por exemplo, um doente com uma perna partida, não vai ser viável fazer a avaliação da força muscular. Portanto, tudo isto cria uma complexidade da avaliação que torna a monitorização destes doentes desafiante.
A neuroimagem surge no conceito de neuromonitorização, está a surgir como um tema cada vez mais importante e mais estudado e com mais estudos em curso, mas ainda de uma forma muito embrionária, ou seja, a neuroimagem tem um papel acima de tudo diagnóstico, em que permite definir a estratégia a seguir, e acima de tudo também um papel prognóstico. No que diz respeito à monitorização, é uma técnica que neste momento ainda peca muito, acima de tudo porque o grosso destes exames implicam a mobilização do doente para fora da unidade de cuidados intensivos. Muitas vezes esta mobilização não é possível, dada a condição instável do doente. No caso particular da ressonância, implica equipamento compatível com a ressonância, que muito dele não existe, e portanto, é um exame moroso, portanto, todos estes constrangimentos tornam o conceito de neuromonitorização por neuroimagem muito pobre à data de hoje, valendo apenas pelo conceito do snapshot, ou seja, eu consigo monitorizar aquele momento do doente em que estou a fazer o exame. Fora disso, não é uma boa ferramenta na medida em que não há viabilidade de fazer uma avaliação de tendência. Mas eu vou falar um bocadinho mais à frente de cada um destes métodos com um bocadinho mais pormenor. Também falar-vos um bocadinho de driving pressure, ou seja, a pressão que move, que conduz, que permite a transmissão. E começava por uma definição de 3 conceitos, ou uma revisão de 3 conceitos. O conceito de pressão intracraniana, o conceito de pressão de perfusão cerebral e o conceito de fluxo sanguíneo cerebral. A pressão intracraniana é a pressão exercida dentro da dura mater sobre o cérebro por forças extrínsecas. É concebida como um valor para o adulto inferior ou igual a 15 mm de mercúrio, e abro aqui 2 parênteses. O primeiro parênteses, este valor é a referência para o adulto, e segundo, este valor é um valor médio, ou seja, a curva da pressão intracraniana, que nos permite aferir um valor, é uma curva pulsátil, e portanto vai ter um valor máximo e vai ter um valor mínimo. Quando nós falamos no valor da PIC, falamos nesse valor médio, ok? E é este valor que eu vos apresento e é o valor que se considera como normal. Portanto, inferior ou igual a 15 considera-se uma pressão normal. Passa a ser anormal se ultrapassar este valor. Se for acima ou igual a 20, é considerada uma hipertensão intracraniana moderada, sendo que estes 20 têm 2 nuances. A primeira nuance, ou é sustentado no tempo em intervalos superiores a 5 minutos, ou acontece no tempo, mas em episódios muito repetidos e muito frequentes. Aí sim define-se hipertensão intracraniana moderada. E acima dos 40, de facto, é uma hipertensão considerada grave, e é considerada grave porquê? Porque a partir destes valores corremos o risco de ultrapassar a pressão da oclusão e, portanto, impedir o fluxo, não é? Deixo-vos a noção que existem, de facto, variações fisiológicas que rondam 1 milímetro de mercúrio da pressão intracraniana, mas existem outras situações, como, por exemplo, o reflexo da tosse, em que é possível ter pressões intracranianas de 30 a 50 milímetros de mercúrio por períodos muito curtos e que são fenómenos, como disse, fisiológicos e, portanto, de não valorizar. A pressão de perfusão cerebral consiste no gradiente de pressão que impulsiona a entrega de oxigênio ao tecido cerebral. E, portanto, como o gradiente que é, vai implicar uma diferença entre 2 grandezas. Portanto, e que neste caso será a pressão arterial média e a pressão intracraniana, ou seja, matematicamente, a pressão de perfusão cerebral será a diferença da pressão arterial média menos a pressão intracraniana. O fluxo sanguíneo cerebral é a medida da taxa de entrega de sangue arterial ao leito capilar cerebral, ou seja, não é mais que dependente da pressão que impulsiona a entrega de oxigênio pelo diâmetro dos vasos por onde esse sangue passa, portanto, pela resistência vascular cerebral. Portanto, o fluxo sanguíneo cerebral é expresso matematicamente pelo quociente entre a pressão de perfusão cerebral e a resistência vascular cerebral. Então, eu começava agora por um pequeno pormenor, que é um preciosismo, mas que é cada vez mais visto na literatura e que muitas vezes na prática não o fazemos, e acho que é interessante chamar a atenção disto, que é onde medir a pressão arterial média e a PIC quando estamos a fazer esta monitorização da PPC. Este gráfico traduz o que acontece a estas 3 pressões. Eu não sei se conseguem ver o rato a mexer. Sim? Sim, consegue-se ver. Ok. Portanto, este gráfico traduz o que acontece à pressão arterial média, à PPC e à PIC, quando vamos levantando a cabeceira do doente. Okay? E se considerarmos que o grosso dos nossos doentes estão a 30 graus, eu posso vos dizer que a 30 graus, se o transdutor da pressão arterial média, que nós habitualmente pomos a nível da linha mamilar, for colocado a nível do tragus, o valor da PAM reduz aproximadamente 15 mm de mercúrio. Isto vai subestimar a PPC. Se colocarmos o transdutor a nível da linha mamilar, isto vai sobreestimar a PPC.
o que é que dizem os peritos? Entende-se que se a PPC representa um gradiente de pressão vascular através do leito vascular cerebral e aquilo que eu quero monitorizar é o leito vascular cerebral, faz sentido que os transdutores sejam colocados a nível do leito vascular cerebral. E, portanto, as recomendações do grosso dos autores é que este transdutor, nomeadamente o transdutor da PAM, seja colocado a nível do tragos. Se usamos um catéter PIC, não precisamos definir nível. Se por acaso estivermos a medir a PIC através de uma derivação ventricular externa, o transdutor de pressão deverá estar a este nível. Então, revia-vos agora um bocadinho da dinâmica intracraniana. Portanto, o crânio é um compartimento estanque e indeformável, e, portanto, os componentes que dentro dele se encontram têm que se governar dentro daquele espaço. E, portanto, estes componentes serão o cérebro, o líquor e o sangue, nas proporções que vos apresento. Portanto, mais ou menos 87% de parênquima, 9% de líquor e 4% de sangue. E, portanto, se tivermos circunstâncias em que o espaço passa a ser ocupado por algo que não devia lá estar, vamos ter que ter alterações e mecanismos compensatórios para que a pressão não aumente. Ora, tudo isto é viável partindo do princípio de que o líquor é produzido e absorvido a uma taxa constante e que a quantidade de sangue arterial que entra no cérebro é exatamente igual à quantidade de sangue que sai venoso. Portanto, se vocês virem este conceito de que, ou esta representação esquemática destes componentes, portanto, temos um componente vascular, um componente parenquimatoso e um componente de líquor. Só mais uma pequena referência. O componente parenquimatoso é sempre um componente pouco compressível. O cérebro, o parênquima é compressível, de facto, mas é muito menos compressível que os outros componentes. E a sua mobilização é muito mais morosa do que aquilo que se consegue fazer com os componentes líquidos. Portanto, se tivermos uma situação em que aparece uma massa, o mecanismo compensatório imediato será uma drenagem desses componentes líquidos. Portanto, vai haver uma drenagem de líquido cefalorraquidiano para a coluna vertebral e vai haver uma drenagem de sangue para o sistema jugular, e este sangue será o sangue venoso. Não vai haver um mecanismo de compensação que impeça a entrada de sangue arterial, porque isso conduziria a um mecanismo de hipóxia. Portanto, a compensação vascular é de sangue venoso. Isto vai se manter enquanto a pressão vai se manter normal, enquanto se consiga que estes dois mecanismos de compensação consigam drenar e, portanto, libertar espaço para a massa que está a aparecer. Se esta massa atingir dimensões maiores que ultrapassem a capacidade de compensação do líquor e a capacidade de compensação do sangue venoso, porque o crânio é estanque, o que vamos ter é um aumento da pressão intracraniana. Isto é o que se designa a doutrina da Monro-Kelly. E o que é que acontece quando atingirmos este limiar em que não temos mais mecanismo de compensação? Portanto, vamos tendo aumentos do volume da massa, sempre permitindo uma pressão constante, atingimos um ponto de descompensação e então, à medida que esse volume aumenta, a pressão vai aumentar. Ou seja, os determinantes, a PIC será determinada pelo fluxo sanguíneo cerebral e pela circulação de líquido. Ora, nós sabemos que em condições fisiológicas a PIC é uniforme dentro de todo o crânio, ok? Se tivermos uma massa a crescer, como é o caso desta figura, o que implica é que vai haver um gradiente de pressão transhemisférico, em que a pressão será sempre maior do lado da massa em relação ao lado que não tem a massa. E qual é a importância deste dado? É quando eu quiser monitorizar a pressão intracraniana deste doente, eu vou ter que meter o catéter aqui, ok? Portanto, este conceito de mecanismos de compensação que permitem manter a pressão dentro de um compartimento e dentro de um intervalo chama-se compliance intracraniana, ou seja, a compliance é a inter-relação entre as alterações do volume do conteúdo do crânio e as alterações da PIC. Se vocês virem este gráfico de pressão-volume, então, temos circunstâncias em que o volume de algo que não devia lá estar vai aumentando, ok? E estes mecanismos de compensação são capazes de compensar este aumento do volume sem que a pressão aumente, até que se atinja um ponto, que era o ponto de descompensação, em que a pressão irá aumentar à medida que o volume aumenta. E queria-vos chamar a atenção para este pormenor. Portanto, esta curva, primeiro, é exponencial, ou seja, o que significa que a partir de determinado valor de pressão intracraniana, pequenas variações de volume vão condicionar a grandes aumentos de pressão. Portanto, na porção mais ascendente da curva. Enquanto estamos na porção inicial da curva, eu vou precisar de grandes variações de volume para fazer essa alteração de pressão. E mais, o tempo
que eu demoro a conseguir este aumento de pressão às custas deste aumento de volume é superior ao tempo que irá demorar fazer este aumento de pressão às custas deste aumento de volume. Ou seja, a porção da curva em que eu estou na perda da compliance e o aumento da pressão será mais marcado e mais rápido se eu estiver na porção mais ascendente da curva que estiver na sua porção inferior. Então, como é que nós avaliamos ou podemos avaliar ou determinar esta compliance cerebral? Portanto, a forma mais fácil é fazer uma interpretação da curva da PIC. O que é a curva da PIC? A curva da PIC é uma tradução da curva de pulso arterial e, portanto, é uma curva serrilhada, é composta por 3 componentes designados de P1, P2 e P3 e resulta da pulsação do sangue arterial através do leito arterial cerebral. Esta primeira onda, P1, é designada onda de percussão e reflete a pressão arterial transmitida através do plexo coroideu e é uma onda com uma amplitude razoavelmente constante. A onda P2, a onda tidal, é uma onda variável e é esta onda que nos vai determinar ou que nos vai permitir interpretar a existência ou não de compliance cerebral. Ou seja, se tivermos um padrão em que P1 é maior que P2, a compliance cerebral está preservada. Se P2 for superior a P1, então perder-se-á a compliance cerebral. O componente P3, a onda dicrótica, reflete a pressão venosa que ocorre imediatamente ao nó dicrótico da pressão arterial. Ainda vos acrescento mais 2 pormenores a respeito da onda da PIC. O primeiro pormenor, portanto, a amplitude da onda corresponde a este W1, portanto, que é gerada pela onda de pulso arterial. E se vocês virem nos monitores, quando monitorizam PIC, a onda pode ter um aspecto relativamente sinusoidal, que tem a ver com a relação da onda no tempo com os ciclos respiratórios. Então, aquilo que eu estava a falar a respeito da tradução da onda na compliance é exatamente isto. Ou seja, se eu estiver na porção inicial da curva, em que tenho mecanismos de compensação presentes, de tal forma que o aumento do volume não condiciona o aumento da pressão, então eu vou ter graficamente a curva da PIC com esta morfologia, P1 maior que P2. Mas se ultrapassar o ponto de descompensação e começamos a entrar na componente exponencial da curva, então vamos ter aumento do volume a condicionar ao aumento de pressão e, portanto, o componente P2 será maior que o componente P1. E porquê é que isto é importante? Porque o aumento da PIC é um fenómeno tardio. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é possível termos doentes com pics 12, 13, 14, 18, ou seja, abaixo daquele cutoff tradicional dos 20, mas já termos este padrão da onda da PIC. E o que é que isto me quer dizer? Quer dizer que estamos na iminência de podermos passar de uma pressão controlada para uma situação de hipertensão intracraniana por ausência dos mecanismos de compliance. E é esta interpretação que deve ser feita da curva. Este Sr. Lundberg, em 1960, fez um estudo interessante que foi tentar avaliar a curva da PIC, mas não no seu momento, mas ao longo do tempo. E conseguiu determinar circunstâncias em que estas ondas tinham padrões temporais e repetitivos. E com isto surge esta definição das ondas de Lundberg. Estas ondas de Lundberg são 3. A primeira onda designa-se por onda A ou onda de platô. Portanto, que são ondas com amplitudes muito altas, entre os 50 a 100 milímetros de mercúrio, duram à ronda de 5 a 20 minutos cada uma das ondas, ok? E são tradutoras de herniação iminente, ou seja, na presença de uma destas ondas, se não atuarmos rapidamente, o doente vai encravar, está bem? E isto resulta de um mecanismo que irá causar uma diminuição da pressão intracraniana, da pressão de perfusão, e, portanto, o mecanismo compensatório será uma vasodilatação cerebral compensatória, e, portanto, esta vasodilatação leva a um aumento do volume sanguíneo cerebral. O aumento do volume sanguíneo cerebral compromete ainda mais a pressão de perfusão cerebral pelo espaço que o sangue ocupa e entra neste ciclo vicioso. As ondas B. As ondas B são ondas com uma amplitude menor, mas igualmente muito alta, até 50 milímetros de mercúrio. Acontecem entre 0,5 a 2 por minuto e resultam de uma instabilidade do centro vasomotor e ocorrem quando a PPC é instável ou estamos no limite inferior da autorregulação. E já vamos falar um bocadinho da autorregulação. As ondas C são ondas com uma amplitude muito mais baixa, habitualmente até aos 20, ocorrem 4 a 8 por minuto e resultam da interação entre os ciclos respiratórios e o ciclo cardíaco. Portanto, elas são síncronas com pressão arterial e refletem alterações do tónus vasomotor sistémico e podem acontecer em situações fisiológicas.
Então, como eu vos disse, o fluxo sanguíneo cerebral é o quociente, ou é matematicamente o quociente da PPC a dividir pela resistência vascular cerebral. E, portanto, eu consigo manipular o fluxo se manipular a pressão ou se manipular a resistência. E como é que eu posso manipular o fluxo a partir da manipulação da resistência? Posso manipulá-lo manipulando a pressão arterial de CO2, portanto, eu sei que em situações fisiológicas, por cada milímetro de mercúrio que eu aumento na PA de CO2, vou aumentar mais ou menos 3% ao fluxo sanguíneo cerebral. Nós sabemos que a manipulação da taxa metabólica de oxigênio e a taxa metabólica para a glicose também interfere na resistência vascular cerebral, assim como a temperatura. E, portanto, e agora? Já não dá. Portanto, sim, posso continuar? E, portanto, isto quer dizer que se estivermos numa circunstância em que a compliance intracraniana está diminuída, o que vai acontecer se aumentarmos o fluxo sanguíneo cerebral vai ser aumentar a PIC. Okay? Por que é que isto é importante? É importante para percebermos o conceito de autorregulação. A autorregulação cerebral é a propriedade através da qual o fluxo sanguíneo cerebral é mantido a um valor relativamente constante através de ajustes na regulação da resistência vascular cerebral dentro de um amplo intervalo de PPC. E este intervalo é definido classicamente entre os 50 e os 150 milímetros de mercúrio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se eu considerar então este intervalo entre os 50 e os 150 milímetros de mercúrio da pressão de perfusão cerebral, manipulando o diâmetro vascular, eu consigo manter o fluxo sanguíneo cerebral constante à medida que a pressão aumenta. Ou seja, se a pressão aumentar, a resposta fisiológica será uma vasoconstrição cerebral e o fluxo mantém-se constante. A mesma coisa ao inverso. Portanto, se a pressão diminuir, vai haver uma vasodilatação vascular e, portanto, o fluxo mantém-se constante, apesar de haver uma diminuição da pressão. Quando atingimos os limites da autorregulação cerebral, por muito com a diminuição da pressão, por muito que se queira manipular o vaso, já não vamos conseguir e o fluxo sanguíneo cerebral diminuirá, e no outro extremo a mesma coisa, portanto irá aumentar independentemente da manipulação vascular. Uma chamada de atenção que eu vos faço é que esta curva de autorregulação, por isso é que eu disse que estes valores de 50 a 150 são valores clássicos. E são clássicos porquê? Porque isto é definido para a população normal. Mas, por exemplo, no caso dos hipertensos, esta curva diz-se desviada para a direita. Porquê? Porque os limiares de autorregulação são mais altos que no doente normotenso. E, portanto, no doente hipertenso, no doente normotenso, classicamente definimos entre 50 e 150. No doente hipertenso, eu não sei se são 120, são 130, 135, fará sentido ajustarmos isto ao doente. E já vos vou explicar como é que fazemos isto. Portanto, na prática, se eu tiver autorregulação, eu posso aumentar o fluxo, posso aumentar a pressão e não vai acontecer nada ao fluxo. Se perder a autorregulação, se eu aumentar a pressão arterial sistémica, aumento o fluxo sanguíneo cerebral, aumento o volume sanguíneo cerebral e vou aumentar a PIC. A autorregulação da vasculatura cerebral no doente não hipertenso. Mantenho a perfusão adequada entre estes intervalos de PAM, como vos descrevi, e isto para um fluxo de 50 ml por 100 gramas por minuto. O limiar de isquemia é irreversível e isto está descrito para o TCE, será entre os 15 e os 18 ml. Como é que podemos avaliar a autorregulação cerebral? Portanto, a melhor forma que existe para avaliar a autorregulação cerebral consiste em conceber parâmetros e fazer uma correlação entre esses dois parâmetros e tentar que essa correlação seja negativa. Ou seja, o que eu não quero é que haja uma relação direta entre as duas. Ou seja, eu não quero, no caso deste índice, que é o PRX, o Pressure Reactivity Index, que vai avaliar uma relação entre a PIC média e a PAM em função do tempo. Aquilo que nós não queremos é que haja uma correlação positiva, ou seja, que quando aumenta a PAM, que a PIC aumente. Nós queremos exatamente o contrário. Portanto, com o coeficiente de correlação, o valor variará entre menos 1 e 1 e, portanto, o que se pretende são valores negativos. Portanto, no caso particular deste índice, nós sabemos que a autorregulação é perdida quando ele atinge valores de 0,2 e, portanto, abaixo disso conseguimos ter uma autorregulação. Este PRX tem a vantagem de permitir uma avaliação dinâmica e contínua, portanto, mas implica uma monitorização invasiva da pressão intracraniana. E porquê é que nós medimos a autorregulação? Portanto, o objetivo, e era aquilo que eu estava a dizer há pouco, é conseguir personalizar a pressão de perfusão cerebral para o doente com base na sua curva de autorregulação. Portanto, no que diz respeito ao PRX, por exemplo, neste exemplo que eu vos mostro aqui, portanto, este gráfico traduz o PRX
em função da pressão da PPC, e temos aqui a curva de autorregulação deste doente, e eu posso-vos dizer que para esta curva de PFX, o seu valor mais negativo será aqui, e, portanto, a melhor PPC para este doente serão 102,5 milímetros de mercúrio. E aqui personalizamos para o doente a melhor pressão de perfusão cerebral. Outras formas de determinarmos esta autorregulação cerebral, podemos usar outros métodos de monitorização. Por exemplo, portanto, como eu vos disse, se falarmos do PRX, o método será a pressão intracraniana e, portanto, usaremos essa pressão e a PAM. Se o método usado for o Doppler transcraniano, o índice chama-se MX e as variáveis serão o fluxo sanguíneo cerebral e a PAM. Se o método for avaliação da oxigenação cerebral, portanto, o índice chamar-se-á ORX e, portanto, avaliamos a oxigenação cerebral regional e a PPC. Se utilizar o NIRS como um método de monitorização, o índice chama-se COX e utilizamos a saturação regional que o NIRS oferece e a PAM. Ora, mas se não tivermos, portanto, eu com isto consigo-vos, e com este PFX, o objetivo é determinar a PPC ideal para o doente. Nós podemos usar um método mais grosseiro, mas igualmente válido, mas com o único intuito de determinar se o cérebro autorregula ou não. Ou seja, eu não vou dizer qual é a melhor pressão de perfusão para aquele doente. Eu vou só dizer se ele está num estado de autorregulação ou não. E como é que podemos fazer isto? Podemos fazer uma Arterial Blood Pressure Challenge. E como é que isto se faz? Aumentamos com um vasopressor a pressão arterial média 10 milímetros de mercúrio acima do valor que ela tem naquele momento, aguardamos 10 a 20 minutos e vamos ver o que é que acontece. Portanto, se ao aumentar a pressão intracraniana diminui ou fica igual, o cérebro autorregula. Se aumentar a pressão, a PIC aumenta, então o cérebro não autorregula. Portanto, acima de tudo, tenham muito cuidado a fazer este tipo de testes, particularmente se estivermos fora do intervalo de PPC entre os 60 e 80. Há literaturas que vão aos 50 a 90, mas fora destes valores não façam os testes, porque de facto é arriscado. Então, quando é que devemos monitorizar a pressão intracraniana? Eu quando comecei esta apresentação, esqueci-me de fazer aqui só um pequeno parênteses, mas que é muito importante. A esmagadora maioria de tudo que está descrito no que diz respeito à neuromonitorização é trauma, okay? É tudo estudado no trauma. Existem estudos também no contexto de hemorragia subaracnoideia em métodos particulares de monitorização, mas a esmagadora maioria é em trauma. E, portanto, e mesmo com todos estes estudos, posso-vos afirmar que não há nenhum estudo até hoje que suportou que o uso da PPC para guiar tratamento melhorasse o prognóstico. Okay? Tem muitos benefícios, mas em nenhuma circunstância a monitorização da PIC condicionou um prognóstico diferente e favorável. Portanto, a recomendação global é ponderar, monitorizar a pressão intracraniana quando estamos numa situação em que eventualmente pode haver um aumento de um dos constituintes intracranianos e, portanto, conduzir a uma situação de hipertensão intracraniana. E, como vos disse, o grosso dos estudos ocorrem em contexto TCE. Então, se ocorrem em contexto TCE, vamos ver o que é que diz a Brain Trauma Foundation. Portanto, em 2016, eles fazem a sua última revisão e descrevem indicação para monitorização da PIC no contexto de TCE grave, portanto, ou contacto anormal, ou se o tacto for normal, terá que ter pelo menos duas das seguintes características, ou mais de 40 anos, ou sistólicas menor que 90, ou ter uma postura anormal. No contexto de hemorragia subaracnoideia, não há benefício inequívoco demonstrado, mas é consensual considerar-se a monitorização da pressão intracraniana em doentes com WFNS igual ou superior a 3. No que diz respeito à hemorragia intracraniana espontânea, portanto, está recomendado em doentes com Glasgow menor que 8, embora a escala de Glasgow não tenha sido concebida para a monitorização da hemorragia intracraniana espontânea, mas outros percebem o que se quer dizer aqui com menor que 8. Em doentes com evidência de herniação transtentorial, em doentes com uma hemorragia intraventricular significativa, em doentes com hidrocefalia e em doentes em que, pela característica da hemorragia, se pretende manter PPCs controladas e, portanto, para o fazer, vamos precisar de ter um sensor de PIC. E quando é que devemos parar a monitorização da PIC e tirar o sensor? Deve suspender quando não há mais necessidade de intervenção nas últimas 12 a 48 horas, este intervalo é grande, quando se consegue uma PA de CO2 sustentadamente estável, ou quando o doente está a superficializar e a PIC está controlada. Então, como é que podemos monitorizar a PIC? Portanto, existem vários métodos de monitorização da PIC e, sem dúvida nenhuma, que a derivação ventricular externa e o catéter parenquimatoso são os mais usados, porque são os mais precisos, ok? Outros métodos, como seja o Doppler transcraniano, o deslocamento da membrana timpânica, o diâmetro da bainha do óptico e a fundoscopia, são métodos que nos permitem inferir que estamos perante uma situação de pressão aumentada, ok? Mas não nos dizem qual o valor da pressão e, habitualmente, quando a pressão se manifesta sobre isto. Já são pressões muito altas e, particularmente, o Doppler transcraniano, já estamos perante circunstâncias em que a pressão
intracraniana está muito próxima da pressão diastólica. Portanto, o que quer dizer que estamos próximos a uma situação de oclusão. Entre o ADVE e o cateter intraparenquimatoso, ambos têm vantagens e desvantagens. A DVE é o gold standard de monitorização da pressão intracraniana, não é o cateter PICC, é a DVE, portanto a ventricostomia, e pode ter ainda mais uma vantagem para além da monitorização, que é permitir uma estratégia terapêutica. Portanto, se a pressão aumentar, a drenagem permite retirar o líquor e com isto controlar a pressão. Isto condiciona uma limitação, que no nosso caso, no Centro Hospital do Porto, é uma limitação porque são as DVEs que temos. Nós não conseguimos fazer as duas coisas em simultâneo, ou seja, manter uma monitorização contínua da pressão intracraniana pela DVE e, ao mesmo tempo, fazer a drenagem. Embora já existam catéteres que na ponta têm uma sonda fibra óptica que faz a monitorização da pressão e depois tem a tubuladora do catéter para fazer as drenagens. Através da DVE também é viável administrar fármacos, nomeadamente antibióticos, no contexto de infecções particulares do sistema nervoso central. Portanto, claro que a DVE também tem algumas limitações, não é? Portanto, a obstrução é a principal, mas também a hemorragia e a infecção associada à DVE não é assim desprezível. O cateter intraparenquimatoso, de facto, tem uma taxa de infecção que é absolutamente desprezível, mas tem a grande desvantagem de que a calibração do cateter é feita antes da sua colocação. E, portanto, se houver um problema de calibração após o cateter estar colocado, aquele cateter é para rejeitar e para colocar outro. Historicamente, fez-se uso de outro tipo de colocação de catéteres, nomeadamente epidural e subdural, mas de facto são catéteres pouco precisos e estas colocações estão atualmente abandonadas. E termino aqui a componente da driving pressure e passava a falar-vos um bocadinho do fluxo sanguíneo cerebral, ou continuava a falar do fluxo sanguíneo cerebral. Volto a recordar que o fluxo é a medida da taxa de entrega de sangue arterial ao leito capilar cerebral. Então, como é que eu posso monitorizar o fluxo sanguíneo cerebral? A primeira monitorização pode ser ou intermitente ou contínua. Dentro das formas intermitentes de monitorização do fluxo sanguíneo cerebral, temos métodos de imagem e métodos ditos sem imagem. Dentro dos métodos de imagem, temos a TAC de perfusão, a ressonância funcional de perfusão, o PET, o SPECT e o TAC com Shannon estável. Dentro dos métodos sem imagem, temos o Doppler transcraniano. Dentro da monitorização contínua, esta pode ser invasiva ou não invasiva. Portanto, é invasiva através da monitorização da diferença do conteúdo arteriovenoso de oxigênio ou através da fluxometria térmica de difusão. Dentro dos métodos não invasivos, temos o Doppler transcraniano outra vez e o NIRS. Portanto, falando um bocadinho do TAC de perfusão. Portanto, a TAC de perfusão é uma técnica rápida, okay? O varrimento e a aquisição das imagens é rápido, permite uma avaliação quantitativa e qualitativa do fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, a TAC não quantifica o fluxo em mililitros por 100 gramas por minuto, mas faz, acima de tudo, uma documentação de diferenças interregionais do fluxo sanguíneo cerebral e faz isto definindo 3 padrões de mapas, portanto um mapa de fluxo, um mapa de volume e um tempo médio de trânsito e portanto dos valores que se conseguem destes três mapas permitem definir padrões e tirar conclusões sobre o estado do fluxo sanguíneo cerebral. Portanto, as indicações para o TAC de perfusão são o vasospasmo cerebral, a avaliação da reserva cerebrovascular, que já vos vou explicar o que é isto, a avaliação pré-operatória de endarterectomia carotídea e, acima de tudo, onde é mais usado, é na determinação do fluxo sanguíneo viável em contexto de stroke agudo. Portanto, a combinação do mapa de fluxo com o mapa de volume com o tempo médio de trânsito permite estabelecer um padrão e neste padrão consegue-se perceber se estamos perante uma área de penumbra ou uma área de infarto e, portanto, agir de acordo. No que diz respeito à ressonância. Portanto, a ressonância é uma técnica muito lenta, com aquelas limitações que eu vos falei, da deslocação ao exame, do tempo que se demora a adquirir a imagem, da incompatibilidade do material de monitorização com o campo magnético e, portanto, constitui uma técnica muito limitada neste contexto de monitorização. Mas, de facto, é provavelmente a que oferece melhor resolução e tem a vantagem de que se usar esta técnica do Arterial Spin Labeling, o ASL, portanto, portanto, a técnica usa prótons do sangue arterial como marcador endógeno, dispensa o gadolínio e, portanto, não há administração de contraste. Quanto à PET, a PET está a surgir cada vez mais como uma técnica no contexto da monitorização, da neuromonitorização. É uma técnica dita intermédia no tempo que demora a ser feita, tem uma pior resolução que a ressonância de perfusão e implica um uso de contraste. Portanto, e como eu disse, estão a sair muitas publicações neste contexto, mas para já, em termos de aplicabilidade clínica, limita-se à investigação.
O SPECT cai um bocadinho dentro da mesma gama que o PET, portanto é uma técnica intermédia, consegue ter uma resolução também pior que a da TAC e da ressonância, implica o uso de um contraste radioativo e, portanto, neste momento também só em áreas de investigação é que está a ser usado. O Shannon-TAC tem uma vantagem muito interessante. Primeiro é uma técnica rápida, porque é uma técnica por TAC, o contraste usado é um contraste inalado, portanto, mistura-se no ar inalado ao doente dentro de um protocolo uma percentagem de Shannon que irá entre os 26% e os 33%, portanto, o Shannon dissolve-se no sangue, é radioopaco e, portanto, fazem-se as aquisições dentro de um intervalo de tempo e permite estas imagens. E tem uma grande vantagem, é que o Shannon rapidamente desaparece e pode ser repetido 15 minutos depois e, portanto, isto dá a esta técnica a possibilidade de termos o doente na mesa de ataque, fazer um varrimento, adquirir um valor basal, administrar uma terapêutica ou fazer determinada manobra e 15 minutos depois fazer outro exame e perceber o impacto dessa alteração. A grande limitação é como é um exame que depende, tem que ser inalado, vai depender da função pulmonar e, portanto, se tivermos comprometimento da função pulmonar, o exame poderá ficar abortado. No que diz respeito ao Doppler transcraniano, portanto, quer como método intermitente, quer como monitorização contínua, portanto, o Doppler transcraniano é um método muito particular, em que se usa uma onda de ultrassom que reflete sobre as artérias cerebrais e depois sobre esta onda aplica-se um princípio do Doppler para determinar a velocidade do sangue, ou seja, o Doppler transcraniano vai determinar a velocidade, faz uma monitorização quantitativa do fluxo e informa quanto à presença e às características do fluxo. Não determina exatamente, portanto, permite as suas inferências. E, portanto, cada vez mais o Doppler transcraniano é usado em unidades neurocríticas e em unidades polivalentes, e era chamado o estetoscópio do cérebro nestes doentes. Portanto, se o utilizarmos exatamente como usamos o estetoscópio, podemos, nestes doentes neurocríticos, fazer um exame neurológico e um Doppler transcraniano. E noutra avaliação, faz o exame neurológico e um Doppler transcraniano. E se estes valores forem registados, o Doppler transcraniano é um excelente método não invasivo de tendência ou de cadência. Portanto, exatamente, para avaliar a cadência. É naturalmente um exame com limitações, portanto, limitações acima do Doppler, o intermitente. Dependente do operador, e muitas vezes também dependente do doente, porque de facto as janelas não são grande coisa. Depende do diâmetro do vaso, e o diâmetro do vaso pode conduzir valores enganadores, na medida em que a diminuição do calibre irá traduzir um aumento da velocidade e pode enganadoramente sugerir um aumento do fluxo, que não é verdade. E é influenciado por fatores fisiológicos, nomeadamente o hematócrito, a pressão arterial de CO2, a tensão arterial e a temperatura. Em cuidados intensivos neurocríticos, quais são as indicações para o uso do Doppler transcraniano? Portanto, à cabeça, a monitorização de vasospasmo cerebral, está bem? A determinação de aumento da aceleração de fluxo, portanto, que traduza espasmo. A avaliação da reserva cerebrovascular. E o que é a reserva cerebrovascular? Portanto, a reserva cerebrovascular é aquilo que se denomina a vasorreatividade ao CO2. Ou seja, como eu vos falei há pouco no influxo, nós sabemos que o aumento da PA de CO2 conduz a um aumento do fluxo. Portanto, se eu aumentar 1 milímetro de mercúrio, a PA de CO2, a velocidade do fluxo aumentará 3% e a velocidade no Doppler aumentará alguns entre 3% a 4% em circunstâncias normais, está bem? Isto também pode ser avaliado em termos de laboratório de ecodoppler com a administração da cetazolamida. Esta imagem que eu vos mostrava aqui em baixo é uma montagem de um Doppler contínuo, está bem? Existem essencialmente 2 monitores de Doppler transcraniano contínuo e uma das marcas que os comercializam até tem uns motores onde tem as sondas que automaticamente vai adaptando a janela do doente quando se perde o sinal para procurar e readquirir o sinal outra vez. Portanto, pode ser usado para a avaliação da pressão intracraniana e, como eu estava a falar há bocado, portanto, esta avaliação é uma inferência. Portanto, nós fazemos uso de um índice, portanto, que é o índice de pulsatilidade, que é uma operação matemática portanto, a diferença entre a velocidade sistólica e a velocidade diastólica a dividir pela velocidade diastólica média, e este índice dá-me uma ideia de como está a pressão intracraniana. Portanto, não mede diretamente nem a PIC nem a PPC. E, acima de tudo, é mais útil quando estamos em valores extremos, ou seja, quando estamos em circunstâncias como este gráfico aqui em baixo. Portanto, este gráfico da esquerda é uma circunstância normal. Portanto, temos o pico sistólico, que vai diminuindo, até aparece ali o nósito dicrótico, e entramos na porção diastólica da curva de Doppler, e tudo isto é pressão diastólica. Neste caso, a componente diastólica é francamente de menor amplitude, e o que significa que é um indicador de que a pressão está muito aumentada. Podemos usar o Doppler transcraniano para a avaliação da patência arterial, por exemplo, pós uma trombólise ou pós uma endarterectomia, a avaliação da direção do fluxo
a avaliação de estados de hiperémia ou estimativa de estados de hiperémia, portanto, através de outra ferramenta que é o índice Lindgard, portanto, em que vamos avaliar e comparar velocidades na artéria cerebral média versus a artéria carótida. E isto é particularmente importante em situações em que podemos ter síndromes de reperfusão, nomeadamente nas anapectomias, nas falências hepáticas e nos prés. E pode ser usado como uma ferramenta de suporte ou de apoio na determinação do diagnóstico de morte cerebral. E aqui faço um pequeno parênteses, porque a morte cerebral, no que diz respeito à representação em Doppler, traduz-se numa ausência do fluxo diastólico, portanto, como temos aqui, portanto, não há fluxo diastólico, inclusive esse fluxo diastólico pode inverter. Esta é a imagem típica do Doppler transcraniano de uma situação de morte cerebral. Mas volto a dizer, isto tem que ser enquadrado no doente, ok? Ou seja, eu consigo ter este padrão, que eu vos estou aqui a mostrar, num doente acordado, com uma insuficiência aórtica severa e com uma tensão diastólica muito baixa. Tá bem? É possível representar este padrão doente acordado. Portanto, esta interpretação é válida se aplicarmos numa situação clínica em que estamos perante uma provável morte cerebral. E aí sim é uma ferramenta válida de apoio ao diagnóstico. Quanto ao NIRS, o NIRS é uma tecnologia óptica, okay, que se baseia em padrões de oscilação de luz. À cabeça quero-vos deixar esta mensagem, que é um monitor de tendência, ok? Não vale pelo valor absoluto, mas sim pela cadência que apresenta. E, portanto, através deste sistema, essas dinâmicas de transmissão e absorção de luz dentro de um comprimento de onda dito infrared, e, portanto, será entre os 700 e os 950 nanómetros, permite avaliar a atenuação desse sinal de luz, e, portanto, relacioná-la com a hemoglobina oxigenada e com a desoxihemoglobina e glucosidocronoma oxidado. Portanto, cada um destes sensorzinhos tem 2 LEDs emissores e cada um desses LEDs vai ser recebido pelo respectivo detector dentro de uma região, de uma profundidade limitada do cérebro e dentro de uma região que é apanhada pelo sensor. Como o grosso do sangue cortical é 2/3 a 4/5 é sangue venoso, a principal avaliação que o NIST vai fazer, acima de tudo, é sangue venoso, está bem? Portanto, este é um monitor de NIST, portanto, e o que é que temos? Temos o gráfico das cadências por lateralização, portanto, o esquerdo e o direito, e isto sim é o mais importante, é a avaliação deste gráfico. À esquerda temos aquilo que definimos como uma linha de base, que é este valor de baixo, ou seja, quando se monta o aparelho e se colocam os sensores e se verifica que o sinal de captação dos sensores é ótimo, deve-se definir a baseline para sabermos, para começarmos a avaliar a cadência a partir do momento em que começamos a monitorização. E quais são os objetivos numéricos que nós pretendemos com este monitor? Bom, a primeira premissa é que nada disto está standardizado, ok? Este monitor foi concebido para um intraoperatório de cirurgia carotídea, okay? E está cada vez mais a ser usado em cuidados intensivos neurocríticos, mas com valores que de facto ainda não estão standardizados e validados. E, portanto, por comparação com o doente, com o indivíduo normal, portanto não doente, os objetivos serão, grosseiramente, ter valores entre os 60% a 75% do valor basal. Tentar sempre que esses valores sejam acima dos 50%, evitar ao máximo valores abaixo dos 45% ou evitar variações em relação ao baseline superior a 25%. Quanto à monitorização contínua do fluxo, a avaliação da diferença do conteúdo arteriovenoso de oxigênio. Portanto, nós sabemos que a taxa metabólica de oxigênio cerebral depende do fluxo e da diferença arteriovenosa do oxigênio. E, portanto, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que se assumir uma circunstância em que a taxa metabólica cerebral para o oxigênio é estável, então, se eu conseguir determinar a diferença arteriovenosa, eu vou conseguir inferir o fluxo sanguíneo cerebral, ou a adequação do fluxo sanguíneo cerebral àquela taxa metabólica. Claro que isto é uma avaliação com muitos vieses, não é? E dou-vos um exemplo prático. Imaginem no contexto de uma contusão cerebral. Portanto, o que é que temos? Temos a área contundida, que esquemiou e que morreu. Temos uma área perilesional a essa lesão que chamamos de penumbra, que terá uma taxa metabólica diferente. E à volta desta área temos uma área de cérebro saudável. Portanto, este conceito da taxa metabólica cerebral estável é válida no doente saudável, no doente com patologia. Não podemos fazer esta afirmação. E, portanto, isto é feito através do catéter no bulbo da jugular e, portanto, faz uma avaliação global cerebral. E, portanto, daí todos estes vieses. Mas vou falar um bocadinho mais disto à frente também.
Finalmente, a fluxometria térmica de difusão, o último método invasivo. Portanto, a fluxometria térmica de difusão é um método de termodiluição, como é o PICO, e, portanto, o que ele faz é, através de um algoritmo, consegue converter a diferença da temperatura entre dois pontos de um catéter que é introduzido no parênquima, portanto, que tem um sensor ativo e um sensor passivo, e, portanto, a diferença, o gradiente de temperatura entre estes dois pontos é convertido por esse dito algoritmo em fluxo, em mililitros por gramas por minuto, e permite determinar exatamente o fluxo sanguíneo cerebral, mas no sítio onde está o catéter, ok? Portanto, é um método de avaliação regional. E, portanto, isto depois traduzir-se-á numa representação gráfica e, portanto, funciona igualmente como monitor de cadência. E terminamos o fluxo sanguíneo cerebral. Vamos falar agora de oxigenação. Portanto, a oxigenação cerebral, porque é que nós queremos avaliar a oxigenação cerebral? Portanto, nós queremos avaliar a oxigenação para tentar determinar o equilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio, e, portanto, entre a perfusão cerebral, a adequação da perfusão e a sua entrega, não é, ao tecido cerebral. Dois conceitos a rever: hipóxia, interrupção de fornecimento de oxigênio; isquemia, a interrupção de fornecimento e compromisso do fluxo sanguíneo cerebral, ok? O cérebro é um órgão pequeno, mas recebe 20% do débito cardíaco, portanto, o aporte é muito grande, e, portanto, se nós considerarmos estes conceitos da taxa metabólica de oxigênio, da diferença arteriovenosa de oxigênio, do consumo de oxigênio e do conteúdo arterial de oxigênio, e as variáveis de que depende cada uma destas fórmulas, nós vamos conseguir ter ferramentas para tentar otimizar o fluxo, a oxigenação cerebral que vamos monitorizar. Então, como é que podemos monitorizar a oxigenação cerebral? Podemos monitorizá-la com três dispositivos. O primeiro dispositivo será um catéter no bulbo da jugular, portanto, e em que vamos determinar a saturação venosa jugular. Portanto, esse catéter vai permitir fazer uma medição global da oxigenação cerebral, mas dá uma estimativa não quantitativa da adequação da perfusão cerebral. E, portanto, como eu vos disse há pouco, isto parte de princípios que no cérebro doente não são tão certos, não é? Que o assumir que a taxa metabólica é constante, ok? E, portanto, se a taxa metabólica for constante, o fluxo pode ser inferido. Assim, não. Portanto, mas não é um método isento de vantagens. Portanto, dá-nos uma monitorização em tempo real, vai representar o equilíbrio entre o fluxo e o metabolismo e pode ser utilizado como monitor de cadências. Desvantagem: é insensível à isquemia ou à hipóxia regional. Assume então que a taxa metabólica é constante e necessita de um correto posicionamento. Portanto, a ponta do catéter tem que estar a nível do bordo inferior da primeira vértebra cervical em raio-x de perfil. E este catéter deve ser colocado do lado dominante do doente, ou seja, se o doente é esquerdino, o catéter deve ser colocado na veia jugular esquerda, o que não acontece na prática, temos para a direita. E podemos ter dois tipos de catéter. Portanto, há catéteres que têm, de facto, também um sensor na sua ponta que permite uma monitorização contínua da saturação venosa jugular, mas há outros catéteres, são os catéteres centrais que nós usamos, portanto, que não têm essa sonda, e, portanto, esta monitorização da saturação é feita por colheita de sangue venoso. Portanto, esta colheita no bulbo da jugular tem muitos viés de colheita. Só para vos dar uma ideia, se esta aspiração for feita a uma velocidade superior a 2 ml por minuto, a amostra é contaminada com sangue da veia facial e, portanto, os resultados já não vão ser interpretáveis. Os valores normais deste método de avaliação, portanto, baseiam-se nestes três intervalos. Portanto, valores entre os 55 e os 75, assumir-se-á que o fluxo sanguíneo e a taxa metabólica estão equilibrados. Valores baixos são definidos como uma saturação venosa jugular abaixo de 50%, e isto acontece ou por redução do fluxo ou por aumento da taxa metabólica, e, portanto, em situações de hipotensão, hipoxemia, hipocapnia, diminuição da PPC, aumento da PIC, ou em situações de convulsão. Mas deixem-me só dizer-vos que para eu ter um valor de saturação venosa jugular menor que 50%, tenho que ter mais de 13% do cérebro isquémico. Portanto, isto só para vos mostrar o quão pouco preciso e quanto tardio vai ser a indicação que nós temos de monitorização deste método. Por outro lado, se o valor for alto e alto é definido acima dos 80, portanto, vai implicar ou um aumento do fluxo ou uma diminuição da taxa metabólica, e, portanto, isto pode acontecer em situações de falência metabólica celular, portanto, em que há uma incapacidade do uso de oxigênio, em situações de hiperémia, em situações de shunt arteriovenoso ou na situação de morte cerebral.
A PTO2 ou PBTO2, portanto, é a monitorização celular parcial do oxigênio. Portanto, este é o indicador mais precoce de hipoxemia e disquemia na lesão cerebral aguda e é o gold standard para a monitorização da oxigenação cerebral. Portanto, desde que este método foi usado e está cada vez mais standardizado, a monitorização de saturação do bulbo da jugular está praticamente não utilizada. É uma terapia, portanto, a terapia guiada pela oxigenação vai melhorar o prognóstico naqueles doentes em que a terapia é guiada pela PIC da PPC, ou seja, se eu defino um alvo de oxigenação e esta oxigenação vai ter que ser obtida a partir de uma determinada pressão de perfusão cerebral, e a conjugação dos dois métodos permite-me otimizar a PPC e, portanto, melhorar o prognóstico que está documentado. Esta técnica é um marcador de função celular, pois como ela é regional, ela vai traduzir o equilíbrio entre o fluxo sanguíneo, a extração e a PaO2. Vantagens do uso da monitorização da pressão parcial de oxigênio. É uma monitorização em tempo real, representa o equilíbrio entre o metabolismo e o fluxo no sítio onde está o catéter. Pode ser usado então como marcador de função celular, como já vos expliquei, e o risco de infecção é praticamente desprezível. Desvantagens, é uma monitorização regional e, portanto, aquilo que se mede será um diâmetro à volta da sonda que rondará os 17 km². É um método invasivo e tem um viés na primeira hora que eles chamam de run-in period, que é aquele período, portanto, é resultante da técnica de colocação da sonda, portanto, que causa lesão no parênquima até ao seu posicionamento e, portanto, tem ali um período de 1 hora até que essa lesão deixe de interferir nas medições ou deixe de ser, não seja interpretável, não é? Então, como é que podemos interpretar volto a dizer, este catéter é inserido, como vocês veem aqui na imagem, é uma coisa que fica muito cortical, não é? E, portanto, como é muito cortical, vai apanhar grande parte dos vasos corticais, portanto, que são venosos. E, portanto, os valores são habitualmente baixos. O valor é dito normal entre os 35 e os 50 mm de mercúrio, abaixo dos 20, e é aqui que temos que começar a fazer alguma coisa, se cair abaixo dos 20. O limiar de isquemia crítica define-se abaixo dos 15 e a hipóxia cerebral severa abaixo dos 10. Mas mais do que estes valores individuais, é muito mais importante a gravidade, a duração e a tendência cronológica. E, portanto, o conjunto destes três é que irá determinar o outcome quando usamos a PTIO2. Quanto ao NIS, portanto, o NIS, já vos falei um bocadinho há bocado, determina então a oxihemoglobina e a desoxihemoglobina, comprimento de onda infrared, portanto, near infrared entre 750 e 950, e, portanto, as vantagens deste método permite, na mesma monitorização em tempo real, é um método não invasivo, e permite até monitorizar mais que uma região em simultâneo, porque temos 2 elétrodos, não é? Habitualmente pomos um à direita e outro à esquerda, mas até se podem pôr os dois do mesmo lado, em zonas diferentes. E é um bom monitor de tendência. Desvantagem, nada está standardizado, okay? Não há standardização, aquele método de determinação da atenuação da luz pode ser condicionado por um hematoma subdural, um hematoma epicraniano, portanto, tudo que aumenta a distância entre o sensor e o cérebro pode contaminar o sinal. Os limiares de hipóxia e isquemia para este tipo de método não estão determinados. Então, como é que nós podemos interpretar os resultados? Não podemos, quer dizer, não há limites, há uma variação interindividual e há uma variação de doença para doença, e, portanto, usamos arbitrariamente aqueles valores que vos dei há pouco, que são exatamente isso, arbitrários, e, portanto, para serem somente uma referência. Portanto, volto a dizer, como não há lineares bem definidos, acima de tudo, este é um bom monitor, mas é um monitor de tendência, ou seja, se há uma diminuição sustentada da oxigenação ou um aumento sustentado da oxigenação, alguma coisa não está bem. Falando um bocadinho da função do sistema nervoso central. Portanto, a função, vamos falar um bocadinho de eletroencefalografia. Portanto, mais uma vez, neste contexto, a maioria dos estudos são feitos em contexto de traumatismo de crânio ou de hemorragia subaracnoideia. E, portanto, este método baseia-se no potencial pós-sináptico excitatório gerado pelas células piramidais do córtex e, portanto, este potencial traduz depois em correntes elétricas e produz, através de algoritmos, o traçado da ECG que nós habitualmente temos. A descrição do ECG é feita na base de amplitude, frequência, simetria ou alguns padrões típicos. E esta técnica pode ser intermitente, portanto, aquilo que habitualmente temos nas unidades, em que vai um técnico da neurofisiologia e faz um exame de mais ou menos 30 minutos, ou pode ser um exame contínuo. E este exame contínuo pode ser apoiado num EG quantitativo ou não. Só para vocês terem uma ideia da diferença de um para o outro.
mais de metade das crises eletroencefalográficas não são detectadas no EEG intermitente. Por isso é muito importante, em situações particulares, que o EEG contínuo seja usado. Particularmente, volto a dizer, em trauma e na hemorragia subaracnoideia, recomenda-se nas situações mais graves monitorizações contínuas de pelo menos nas primeiras 48 horas no doente em coma e no doente dito não em coma, pelo menos nas primeiras 24 horas. Ora, as ondas de EEG são 4 ondas, portanto, beta, alfa, teta e delta, e esta classificação baseia-se na frequência e na amplitude. Portanto, as ondas beta são as ondas mais rápidas e de menor amplitude, e as ondas delta são as ondas mais lentas e de maior amplitude. A montagem do EEG clássico, portanto, o EEG de 16 canais, 21 elétricos, através do sistema 1020 internacional, portanto, tem esta representatividade que são essas as derivações. E só para vocês terem uma ideia, há situações em que até esta monitorização pode ser feita intracraniana, portanto, o elétrodo é colado diretamente na meninge ou no cérebro, particularmente um exemplo que vos posso dar no contexto de exploração cortical difusa que ocorre na hemorragia subaracnoideia. Então, quais são as aplicações em cuidados intensivos neurocríticos da eletroencefalografia? Acima de tudo, é diagnóstico e tratamento de estados epilépticos, está bem? Até 34% dos doentes internados em neurocríticos têm crises e há registros de até 76% de doentes em que algum momento do seu internamento tiveram critérios de estados epilépticos. Titulação de antiepiléticos e de sedativos. Detecção de crises não convulsivas em doentes com alteração da consciência não explicada. Detecção de padrões de EEG periódicos que são típicos e específicos de doenças, como é o caso da encefalopatia herpética e da encefalopatia hepática. Detecção de isquemia, particularmente no contexto do vasospasmo e da HSA. Portanto, há um padrão da EEG, uma ferramenta da EEG que se usa que se chama o alpha-delta ratio, portanto, que é o quociente entre as velocidades das ondas alfa e das ondas delta, e isto é traduzido depois num rácio. E esse alpha-delta ratio é um preditor de isquemia tardia na hemorragia subaracnoideia, e só para vocês terem ideia, este índice vai diminuindo, e quando começa a diminuir, consegue fazê-lo tão precocemente como dias antes do estabelecimento do vasospasmo clínico. E pode ser utilizado a eletroencefalografia também em contexto de prognóstico em doentes comatose, particularmente no TAC e nos status pós-PCR, e integrada num contexto de monitorização multimodal no doente comatoso. Portanto, só para vos dar esta ideia, a eletroencefalografia é muito sensível e de uma forma muito rápida à hipóxia e à isquemia. E, portanto, da mesma forma que esta diminuição hipóxica, se for muito rápida, as ondas mudam rapidamente o seu padrão, o inverso também é válido. Portanto, a eletroencefalografia é um bom marcador de hipóxia e é um bom marcador de reperfusão. Quais são as limitações do EEG contínuo na UCI? Portanto, à cabeça, 3 limitações: custo, ok? Custo na disponibilidade de técnicos, custo na disponibilidade de equipamento e custo na disponibilidade de software para fazer a interpretação. Manter aqueles elétrodos todos vários dias num doente é complicado, e conseguir ter um sinal limpo e de alta qualidade é igualmente difícil. Com toda a monitorização que se usa e equipamentos que se usam nas unidades de cuidados intensivos, é frequente a ocorrência de artefactos de interferências. E depois é preciso alguém que tenha formação para interpretar estes sinais de EEG contínuo e tenha tempo para o fazer, não é? Portanto, só para vocês terem uma ideia, um registro de 24 horas de um EEG contínuo são 5.760 páginas, portanto isto é virtualmente impossível fazermos um registro num internamento ou mais de 24 a 48 horas. E, portanto, como há esta impossibilidade e indisponibilidade de meios técnicos e humanos para fazer esta interpretação, e porque os intensivistas não estão, ou o grosso dos intensivistas não têm a formação que têm os eletrofisiologistas, surge uma ferramenta que é o EEG quantitativo na tentativa de conseguir colmatar esta falha e facilitar a interpretação dos dados. Portanto, o que é que faz o EEG quantitativo? Portanto, ele usa uma transformação rápida de Fourier, que é um método de medição, que faz a conversão do sinal do EEG num espectro. E, portanto, isto vai permitir condensar o EEG contínuo num registro também de curvas ou de gráficos até de números, portanto, isso será muito mais reduzido e permite interpretar isso como um padrão e, portanto, quando algo surge do padrão, tentar ampliar isso e perceber o que é que aconteceu. Portanto, naturalmente é necessário ter um basal para o fazer e isto vai permitir uma curva de aprendizagem muito mais rápida e em centros de referência. O que acontece é este tipo de monitorização que se faz e depois remotamente tem um eletrofisiologista a quem se pede o apoio para analisar estes dados. Ou seja,
Estes três, o A, B e C, são traçados de EEG contínuo, e este é um exemplo que eu vos dou do que é o EEG quantitativo. Por exemplo, esta linha número 1 é um índice de probabilidade de crise. Esta linha 8, por exemplo, é um espectro de assimetria. Esta linha 12 é o dito alpha delta ratio que eu vos falei há pouco. Então, qual é o objetivo deste traçado, ou desta representação? É conseguirmos, portanto, pessoas menos treinadas em eletroencefalografia, olhar para aqui e perceber que há aqui qualquer coisa, por exemplo, aqui neste verde, que sai do normal, e, portanto, consegue selecionar isto, ampliá-lo para um EEG de 16 canais, e esta pequena porção temporal da EEG envia-se então ao eletrofisiologista e ele logo nos diz o que é aquilo. O que é que nós temos grosseiramente disponível em praticamente todas as unidades de cuidados intensivos? É o BIS. O que é o BIS? O BIS é o Bispectral Index Monitor e, portanto, é um método de monitorização que também faz uso de uma transformação rápida de Fourier e, neste caso, transforma as ondas num número que é o número do BIS, não é? Ok? E, portanto, o transformacional da EEG através de um software proprietário para gerar esse tipo de valor. Isto foi concebido e continua a ser concebido para bloco operatório, okay? para otimização da dose de sedação, e o seu valor pode ser influenciado por catecolaminas, por interferências de outros equipamentos, nomeadamente a monitorização eletrocardiográfica, pelo aumento do tónus muscular e pela temperatura. Portanto, este índice está validado para estes intervalos e com estas interpretações de sedação em contexto de bloco operatório, ok? E, portanto, os seus objetivos seria prevenir a awareness no doente curarizado, prevenir a sedação a mais e a sedação a menos, reduzir a necessidade de anestésicos para um determinado target clínico na altura validado com uma escala de Ramsay e monitorizar a supressão metabólica no dito como a barbitude. Os elétrodos de BIS são dois, portanto, há o BIS unilateral e o BIS bilateral. Portanto, nós no Santo António e em contexto de neurocríticos, sugere-se usar o BIS bilateral porque, na prática, permite-nos criar um EEG de 4 canais e, portanto, fazer alguma interpretação. E, acima de tudo, esta interpretação baseia-se em quê? Isto é o monitor típico do BIS. Faltam aqui dois parâmetros. Um é a suppression ratio, portanto, que é a percentagem do último minuto em que o sinal da EEG foi suprimido, que costuma aparecer aqui à esquerda, e outro parâmetro que é também do seu software proprietário, que é o SQI, que é um número que traduz o que eles definem como a qualidade do sinal. Portanto, então, o que é que nós interpretamos aqui? Interpretamos a análise bispedral, portanto, o BIS, o número, como já vos referi, o DSA, e este DSA é o Density Spectral Array, que tem a vantagem, portanto, daquela dita transformação rápida de Fourier, transformar isto num código de cores, em que quanto mais azul, menor a amplitude das ondas, quanto mais vermelho, maior a amplitude. E, portanto, isto dá esta tradução gráfica. E para quem não percebe muito da EEG, também não quero saber muito bem qual é a amplitude das ondas em questão. O que me interessa é o padrão, é a cadência, mais uma vez é a cadência. E, portanto, se alguma coisa foge à cadência, há ali alguma coisa que não está bem. E, particularmente, estes dispositivos de BIS permitem, inclusive, definir este conceito da assimetria, em que eu sei que aconteceu aqui qualquer coisa e aconteceu do lado esquerdo, ok? Pronto, pode ser uma crise, pode ser outra coisa qualquer, mas alguma coisa teve tradução elétrica naquele momento. E aqui nesta parte temos então a tradução do EEG dos canais que o BIS capta. Por último, queria falar aqui da eletromiografia. Este marcador é muito importante porque o tónus muscular é um artefacto ou um ruído na interpretação do sinal do BIS e, portanto, para que tudo isto seja válido, é importante que esta monitorização da eletromiografia, portanto, que é feita em 4 pontos, esteja como está esta, portanto, a 0, está bem? Que é quando podemos validar mais este número. Só para vos dar 2 exemplos do que se pode fazer com o BIS, particularmente no contexto mais ou menos de crise epilética. Portanto, aqui, neste caso, fez-se um EEG contínuo e fez-se uma monitorização por BIS ao mesmo tempo. E, portanto, o que é que se consegue ver? Consegue-se ver aqui nas derivações. Portanto, isto são derivações frontais direitas. Portanto, FP2, F4 e F8. Há pontas, ok? E, portanto, há atividade epiletiforme, que teve tradução no BIS com aumento da amplitude. E, portanto, foi-se mantendo no tempo, administrou-se aqui uma benzodiazepina e a crise desapareceu, ok? E sabemos que a crise foi à direita, porque o indicador da simetria aponta para a direita, ok? Aqui é a mesma coisa, outro padrão de crise, está bem? Em 3 derivações, estas são pareto-occipitais,
e começou-se uma perfusão do tiopental e assim que atingiu a concentração, atinge-se o burst suppression e o EEG fica com ondas absurdamente lentas, não é? Portanto, em burst. Por último, potenciais evocados. Os potenciais evocados são potenciais elétricos registados do sistema nervoso após um estímulo e avaliam a condução através das vias neurais. Estes estímulos podem ser auditivos, visuais ou elétricos. E aquilo que nós usamos essencialmente em cuidados intensivos são os potenciais evocados somatosensoriais. Portanto, estes potenciais avaliam diferentes vias sensitivas da periferia para o centro integrador. A grande vantagem destes potenciais em relação ao EEG é que são muito menos afetados pela hipotermia e pela sedação. Os potenciais evocados são os sensitivos que nós usamos, portanto, vão avaliar a integridade da medula via as colunas dorsais e, portanto, o que se faz é um estímulo elétrico do nervo mediano ou, eventualmente, do nervo tibial e este estímulo, que é feito à periferia, portanto, irá pelos cordões dorsais e vai ser lido a nível cortical. O N20 que muito falamos é a onda que é gerada por esse estímulo e é medida aos 20 milissegundos. Então, qual é a aplicabilidade dos potenciais evocados em cuidados intensivos? Acima de tudo, é prognóstica, portanto, em situações de estados pós-PCR, no TCE e no TVM. Portanto, particularmente no pós-PCR, a ausência de N20 é o preditor mais fiável de mau prognóstico na encefalopatia anoxico-isquémica. Vantagem é muito específico, desvantagem é pouco sensível. Só para vocês terem uma ideia, nas primeiras 24 horas, a baixa voltagem determinada pelo EEG contínuo é um preditor de mau prognóstico 2 vezes mais sensível que o N20 negativo bilateral. E, portanto, aquilo que se propõe é que este valor, que é um indicador de mau prognóstico, seja combinado com outros marcadores, nomeadamente o EEG e marcadores séricos como a ANUA, para se conseguir estabelecer de forma mais precisa esse prognóstico. No que diz respeito ao automatismo perto-modular, a presença, se em vez de estimular o nervo mediano, estimularmos o nervo tibial, a presença precoce do potencial, associação prognóstico favorável e funcional. Estou quase a acabar, falta só a parte do metabolismo. Metabolismo, microdiálise. Portanto, a microdiálise foi uma técnica usada pela primeira vez em 1992 por Pierce e Colix e rapidamente se tornou comercial e é o único método de neuromonitorização que permite avaliar o status bioquímico e metabólico. É uma análise semicontínua, portanto, que implica a colheita de material e é usada para determinar hipóxia e isquemia, para determinar estados citotóxicos, lesão celular e inflamação. A microdiálise permite medir várias substâncias, portanto, desde metabolitos a neurotransmissores, a marcadores de lesão, até a substâncias exógenas, nomeadamente fármacos, em que é usada para definir doses ótimas, nomeadamente antipiléticos. Portanto, quais são os princípios? Portanto, diz diálise porque tem uma membrana dialítica semipermeável na ponta de um catéter, portanto, isto introduz 2 centímetros e deve estar colocada na zona de penumbra, portanto, mais uma vez, é uma avaliação regional de poucos milímetros cúbicos da zona onde temos o catéter e, clinicamente, os valores que nós monitorizamos será a glicose, o lactato, o piruvato, o glicerol e o glutamato. Portanto, tudo produtos com pesos moleculares abaixo dos 20 kDa e, portanto, isto permite a standardização da membrana da diálise. A monitorização habitualmente é horária e, portanto, colhe-se material e registra-se esses valores e, portanto, permite ser avaliado como uma cadência. Mais uma vez, à semelhança da PTO2, também tem um run-in period e, portanto, os valores da primeira hora devem ser desvalorizados. E, por outro lado, a taxa de complicações de infecção também é consideravelmente baixa. Portanto, o dispositivo é este, ok? Portanto, aqui estará a membrana, portanto, isto é o catéter que se introduz, tem uma via aferente por onde entra o líquido dialisante, ou perfusante, e tem uma via de saída que termina aqui neste suporte e depois é colhida neste tubo de colheita e coloca-se na máquina para terminar. Portanto, há uma bomba perfusora que aprofunda a uma velocidade, a um débito constante de 3 microlitros por minuto e, portanto, vai garantir sempre um gradiente de concentração entre o catéter e o parênquima onde ele está inserido e, portanto, por difusão, os produtos vão difundindo do parênquima para dentro do catéter e, portanto, são colhidos no dito vaso, no dito tubo de colheita. Portanto, usa esta membrana, o líquido então é uma substância, o líquido de diálise é uma substância não tamponada com uma composição iónica igual ao líquido extracelular para evitar shifts de íons rápidos. E, portanto, vai-se dosear uma substância que está no líquido extracelular. Portanto, esta amostra que nós obtemos vai ser sempre uma concentração inferior à do líquido
não é do líquido, há do líquido extracelular, portanto, com base nos conceitos da fração relativa de recuperação, portanto, que é a concentração no dialisado, portanto, que é expressa em percentagem da sua concentração no líquido intersticial, que habitualmente é entre 65% a 70%. Ora então, o cérebro nós sabemos que consome 20% de oxigênio, 25% de glicose. Claro que este valor é médio e, portanto, podemos ter variações regionais e temporais deste valor. E extrai igualmente 40% a 50% de oxigênio e 10% de glicose. Portanto, se recordarem o ciclo de Krebs, que seguramente têm presente, uma molécula de glicose, portanto, entrando na via da glicólise, irá gerar uma molécula de piruvato portanto, é transformada em piruvato e com isto gera 2 moléculas ATP. Este piruvato, na presença de oxigênio, entra no ciclo de Krebs, na ausência de oxigênio, segue uma via anaeróbia e produz 2 moléculas ATP e é degradado em lactato. Entra no ciclo de Krebs, portanto, permite a produção de 36 moléculas ATP e depois é degradado em CO2 e água. Portanto, portanto, o ciclo de Krebs é dentro da mitocôndria e, portanto, se tivermos uma situação de lesão mitocondrial, o que vamos ter é um aumento do lactato. Então, quais são os biomarcadores e os padrões de lesão que conseguimos inferir da microdiálise? Portanto, uma diminuição da glicose irá acontecer em situações de hipoxia-discemia, em situações em que há uma diminuição do aporte cerebral de glicose, portanto, a diminuição do aporte pode traduzir hipoperfusão ou uma hipoglicemia sistémica e, portanto, tem que ser sempre em conta o valor sérico. E, por outro lado, a hiperglicose secundária a hipóxia, ou pode ser secundária a hipoxia-isquemia, ou numa situação de metabolismo anaeróbio. Portanto, é sempre importante termos a interpretação das valores da glicose, tendo como referência a glicemia sistémica e, por outro lado, a oximetria regional com a PTiO2, por isso é que se mete no triple volt a microdiálise e a PTiO2. Quanto ao rácio lactato-piruvato, por que é que se usa o rácio lactato-piruvato e não se usa só o lactato? O lactato é cada vez menos visto como um produto inativo final do metabolismo, mas mais como um intermediário-chave em vias metabólicas normais. E, portanto, como assim usa-se o rácio e não o lactato sozinho. Esta elevação do lactato-piruvato pode acontecer em 2 padrões, portanto, um padrão de isquemia clássica, em que há redução de piruvato e aumento do lactato, como eu vos expliquei há bocado no ciclo de Krebs, ou associado a uma lesão mitocondrial, em que há um aumento do lactato. Portanto, qualquer que seja a via pelo qual este rácio aumenta, associa sempre a pior prognóstico. Valores acima de 25 é o sinal precoce de alterações metabólicas e, neste contexto, ainda não há uma definição de um cutoff de limiar de hipóxia. Quanto ao glicerol, o glicerol ocorre o seu aumento de situações de hipóxia e isquemia e é um componente intracelular, portanto, quando temos degradação da membrana celular, o glicerol aumenta. Quais são as desvantagens deste metabolito? É que o grosso ou grande parte dos fármacos que nós usamos tem o glicerol na sua composição e, portanto, esta concentração pode marginalmente aumentar em contexto de um aumento sistémico por uma fonte exógena. E, por outro, quando o glicerol aumenta por degradação da membrana, este aumento é muito sustentado e demora muito tempo a normalizar e, portanto, ele é um mau marcador para estratégias agudas. Finalmente, o glutamato. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório em mais de 90% das sinapses e, portanto, acima de tudo, ele aumenta em situações de hipoxia-isquemia ou de excitotoxicidade, que é dizer, crises convulsivas. A grande limitação é que há uma grande variabilidade interindividual dos seus níveis. Portanto, com isto tudo, qual é a indicação do uso da microdiálise? Portanto, o que está indicado é na lesão cerebral grave, seja lá o que é que isto quer dizer e qual é a padronização da lesão cerebral grave. E, mais uma vez, é uma técnica que está estudada no trauma e esta sim também já tem a recomendação de hemorragia subaracnoideia. Fora isto tudo, é ao critério do clínico. Portanto, a sua aplicabilidade, acima de tudo, serão a interpretação de elevações do rácio lactato-piruvato no sentido de preceder elevações da PIC por diminuição quer da oxigenação, quer da PPC. Como ferramenta prognóstica, a microdiálise tem aplicabilidade na TAC e na hemorragia subaracnoideia, na TAC nas primeiras 72 horas, e aquilo que está documentado é que os doentes que morrem com TCE têm glicerol aumentado, os doentes que morrem com TCE têm aumento de glutamato, um rácio lactato-piruvato baixo no doente com TCE associou-se ao prognóstico mais favorável, a glicose e o rácio são preditores positivos independentes de mortalidade, e o piruvato é um preditor negativo independente de mortalidade. No que diz respeito à hemorragia subaracnoideia, portanto, quando começamos a entrar no intervalo de vasospasmo, um aumento do rácio lactato-piruvato, do lactato, do glutamato e uma diminuição da glicose associa-se à isquemia por vasospasmo e estas alterações conseguem surgir antes do estabelecimento do vasospasmo sintomático em até 83% dos doentes.
E com isto terminei esta revisão extensa de todos os métodos que nós podemos usar e aquilo que podemos avaliar no conceito de monitorização multimodal. E, portanto, roubo-vos só mais 5 minutos para falar-vos do que é a multimodalidade. Portanto, a multimodalidade consiste em usar 2 ou mais métodos de monitorização para avaliar aspectos fisiológicos da função cerebral. E, portanto, se eu tiver um doente acordado e de medir uma pressão arterial, eu estou a fazer uma monitorização multimodal, ok? Esta monitorização, como eu vos descrevi, com estes pormenores e com esta monitorização invasiva, é particularmente útil no doente em que há comprometimento do exame neurológico. Porque, como eu comecei, o exame neurológico do doente acordado é, sem dúvida, a melhor forma de neuromonitorização. Portanto, então, o objetivo da monitorização multimodal será a prevenção, a identificação e tratamento da lesão secundária, isto tudo personalizado ao doente. Ou seja, o conceito de one size fits all, ou seja, por exemplo, o PICS NOC 20 ou PPCs maior que 70, tem que cair em desuso para conseguirmos personalizar o tratamento àquele doente. Nunca se esqueçam que a lesão primária é a lesão irreversível, portanto, que decorre do mecanismo direto da lesão, mas a lesão secundária é toda a cascata de lesão celular potencialmente reversível e modificável, e é sobre esta que nós queremos agir, e é sobre esta que nós queremos salvar. Cada vez mais o conceito da penumbra isquémica que foi concebido para o infarto cerebral passa a ser generalizado e a penumbra deixa de ser isquémica e passa a ser só penumbra e define a área de tecido que é vulnerável, mas potencialmente salvável após uma lesão cerebral. E, portanto, a ideia é evitarmos todo tipo de insultos secundários que possam conduzir a esta lesão secundária. A Universidade de Cambridge concebeu há uns anos atrás um software que permite a integração de grande parte destes dados numa interface só, e de uma forma contínua, e, portanto, toda a informação conseguimos extrapolar de lá, até de uma forma retrospectiva, mas conseguimos em tempo real ver o que cada uma das variáveis que monitorizamos impacta no doente, impacta nas outras variáveis. Portanto, para vocês terem uma ideia, portanto, isto é a janela do ICM, e para terem uma ideia, só neste slide, o que é que temos? Temos uma hipercapnia, ok? Com um aumento do end-tidal CO2, e este aumento do end-tidal CO2 num doente, esta barrinha aqui pequenina é do PRX, ok? O PRX no ICM varia em código de cor, portanto verde, ótimo, está autorregular, amarelo a coisa não está a correr bem, vermelho já não autorregula, e portanto o doente estava autorregulado, e a partir do momento em que atingimos determinada PA de CO2, o doente deixa de autorregular, a pressão, a PIC aumenta, e, portanto, com o aumento da PIC, portanto, isto vai ser em contexto do aumento do fluxo sanguíneo cerebral, vai diminuir a oxigenação e, portanto, rapidamente a voltar à PA de CO2 inicial, o cérebro volta a autorregular, a PIC baixa e, mais tardiamente, a PVT-O2 irá aumentar. Neste outro exemplo, o que é que temos? Temos uma situação de aumento da pressão arterial sistémica, ok? Num cérebro que não autorregula, e, portanto, se aumentamos a pressão arterial sistémica, vamos aumentar a PIC, vamos aumentar a PPC, a PTiO2 aumenta por hiperémia, ok? E a estratégia foi tentar baixar a PA de CO2 com aumento do volume corrente e não com aumento da frequência respiratória, e ao fazermos vasoconstrição, conseguimos baixar a PIC e resolver a hiperémia. Por último, o último que vos apresento, há uma circunstância num cérebro que está autorregular que causa aumento da pressão intracraniana. O aumento da pressão intracraniana vai causar aumento da PPC, compromete a oxigenação cerebral e aumenta-se rapidamente a frequência respiratória para baixar o end-tidal e conseguimos controlar a pressão intracraniana e a PVTO2 volta a aumentar. Portanto, deixo-vos com esta mensagem que a monitorização destes doentes faz todo sentido se não for ligar o doente ao monitor, mas sim interpretar aquilo que lá está, e agradeço a vossa atenção. Obrigada, Gustavo, pela revisão. Apanhei a atenção, mas teve que ser. Sim, obrigada pela revisão deste tema, que todos sabemos que é muito difícil de sintetizar. Não vamos abrir a discussão, como é óbvio, nesta fase, mas queria agradecer a todos os que estiveram presentes e espero que esta revisão vos ajude nos vossos locais de trabalho e a perceberem melhor os vossos doentes. Lembro-vos que para a semana teremos as palestras sobre técnicas de DILI, técnicas de substituição renal e também pneumonia associada ao ventilador. Sem mais demora, desejo-vos a todos uma boa noite e mais uma vez, Gustavo, obrigada pela tua participação. Obrigado eu pelo convite.